Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? Eu estava aqui pensando o que é mediação num país como o Brasil, que tem 207 milhões de habitantes. Metade disso, 100 milhões, são processos, tudo para ser resolvido pela justiça. E a mediação? É a velha conversa, vamos conversar, vamos chegar aí num acordo. É melhor a gente fazer um acordo que não seja lá tão bom do que uma demanda. Para falar sobre este assunto, eu convidei um especialista, o advogado João Henrique Café. Ele tem uma experiência de 30 anos e agora preside a Câmara de Mediação da Associação Comercial de Minas Gerais. E vai agora nos dizer como é que se trabalha nesse sentido de buscar uma conversa que evite chegar à justiça. João, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado também. Pois é, vamos para o conceitual, né? O que é uma Câmara de Mediação do ponto de vista prático e principalmente no ângulo do empresário, do comerciante. O senhor preside uma Câmara que é da AC Minas. Como é que funciona? Bom, o objetivo da Câmara de Mediação é ser o polo de atração entre partes que estão em conflito. Elas têm a alternativa já sedimentada de ir à justiça procurar os seus direitos. O que se abre agora é a possibilidade de uma discussão elevada, de boa-fé, entre as partes em litígio, para ver se encontram um entendimento antes desse moroso processo judicial. Pois é, mas quem vai amarrar o guizo no pescoço do gato? Aí é que está o ponto central, quer dizer, tomar a iniciativa. Qualquer das duas partes pode se valer de uma Câmara para que essa Câmara convide a outra parte para que ela venha para uma mesa de negociação. A vinda da parte e o próprio convite não obriga a nenhuma das partes a fazer o acordo. É apenas um passo dado na direção da convergência. Se não for possível a negociação, se não for possível o entendimento, as partes voltam ao estado em que estavam e vão procurar resolver pela velha maneira judicial. Mas é uma tentativa, é uma aproximação que as partes sentadas, frente a frente, de boa fé e bem orientadas, são capazes de se autocompor e chegar a uma solução. Agora, eu fico pensando, quem é o mediador? Não é porque na justiça tem um juiz que decide, ele arbitra, mas quem é que media, que faz esse papel? Tem que ser um advogado? Bom, não necessariamente tem que ser um advogado, embora existam mais advogados do que outros profissionais. O mediador pode ser, inclusive, um mediador ad hoc, um mediador escolhido entre pessoas da confiança das duas partes. É claro que há aqueles profissionais que já se profissionalizaram, que já são estudiosos da técnica da mediação e se colocam à disposição para isso. Mas é fundamental que as partes tenham confiança nesse mediador, que acreditem que ele vai honrar a confidencialidade, que ele vai ter um tratamento isonômico para as partes, que ele vai ser um agente capaz de melhorar a posição das duas partes para que elas atinjam um entendimento final. Então, as partes escolhem. É diferente da justiça quando se distribui uma ação e a notícia que vem do advogado, olha, caiu na 8ª vara, caiu na 30ª vara. Você não escolhe o juiz. O sistema escolhe aleatoriamente e você tem que se submeter àquela decisão. Na mediação não tem decisão. As partes é que constroem uma decisão entre elas, um ajuste entre elas, que vai funcionar tanto quanto uma própria sentença. Pois é, aí chega-se a um acordo, chegamos a um acordo. Isso é colocado num papel, as duas partes assinam.
qual é o procedimento seguinte? Tem um embasamento jurídico que garanta que o que nós acertamos vai ser cumprido e punido aquele que não cumprir? Perfeito, a sua pergunta é espetacular, porque eu costumo dizer que o sucesso da mediação, ele termina com aquele gesto do cumprimento. As partes se cumprimentaram, houve um êxito, mas é claro que isso tem que ser traduzido num instrumento para garantia das duas partes. Então aí entra em cena o advogado de cada uma das partes, que vai ajudá-los a redigir um termo, colocando ali as responsabilidades de um e de outro, o entendimento e a quitação que será dada depois do cumprimento daquela obrigação. Então é importante a participação do advogado, não como um guerreiro combativo, como a gente vê nas lides forenses, mas como um assessor da confiança da parte, que vai traduzir aquele entendimento num instrumento jurídico adequado. Pois é, mas e a lei? O que garante? O Código Civil, como é que está hoje? Nós evoluímos também, a prática já funciona. Mas o embasamento jurídico é muito importante, porque você precisa de ter, na sequência, a garantia daquilo que foi acertado, não é verdade? É verdade. A mediação, ela atinge o direito patrimonial disponível. E a legislação, o legislador, já percebendo a impossibilidade do Poder Judiciário cumprir a tempo e modo todas essas milhares de demandas, veio valorizando cada vez mais os métodos extrajudicial de solução de conflitos. Nós temos desde a arbitragem, que também gera um julgamento ao final, mas principalmente a mediação, que são as próprias partes que fazem a autocomposição. Então, existe o protagonismo das partes ao encontrar aquela solução. A legislação atual, o nosso Código de Processo Civil foi revigorado agora em 2015 e ele menciona por várias vezes as figuras dos métodos extrajudiciais, desde a conciliação, a mediação e a arbitragem, nos trazendo o indicativo de que devem ser valorizados esses métodos, porque a justiça sozinha não consegue. É verdade. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando com o advogado João Henrique Café sobre mediação. E aquele número que eu falei no comecinho do programa, são 100 milhões de processos, metade da população brasileira numa palavra. Nós esperamos você, até já.